Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui na Arca de Noé. Ao nosso lado aqui araras, atrás temos tartarugas, temos os nossos plantadores de pinhão. Então estamos aqui cercado do verde, de animais, cercado deste espaço maravilhoso. Vocês vão estar acompanhando a partir de agora. O Hugo vai nos trazer um pouco da sua história, da história como é que nasceu a Arca de Noé. Bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, Marcelo. Bom, como nasceu? Eu sou médico e há 20 anos atrás, um paciente, sabendo que eu gostava desde menino, sempre gostei de assuntos de natureza, sempre tive essa preocupação. Um paciente me deu 3 saguias de presente, querendo fazer, achando que estava fazendo um agrado. Um agradinho. Ele, na verdade, estava cometendo uma ilegalidade. A minha esposa não concordou que a gente tivesse isso e eu fui ao IBAMA. E o IBAMA, então, na ocasião, orientou que isso não era possível, era uma situação ilegal, era um crime e que eu tinha 2 alternativas. Uma, entregar os animais, ou criar na época se chamava criadouro conservacionista. Como a gente tinha propriedade, a gente decidiu fazer. E aí a gente passou a receber animais que são apreendidos do tráfico de animais ou animais que são apreendidos em situações, sei lá, aparece um bugio no centro de Novo Hamburgo, um animal que foi deslocado por alguma situação e que não tem mais aonde ser encaminhado. Sempre eram animais encaminhados pelas autoridades e esses animais vinham para cá. No ano de 2008, a gente fez uma reconfiguração, porque a gente começou a ter muitos animais de muitos grupos diferentes e isso estava sendo um problema, vamos dizer assim, de logística muito complexo. Então nós optamos por focar em primatas. E aí o professor Jackson Miller, que é professor no Ensinos, que é o responsável técnico aqui, passou a trazer os alunos da universidade, e a gente começou a trazer alunos de outras universidades para desenvolver trabalhos aqui. O que esse animal pode nos ensinar, já que ele está preso? Então saíram estudos daqui, teses de mestrado, de doutorado, publicações em várias revistas, que foram feitas aqui dentro com o material que está aí. E é uma preocupação que a gente tem, porque essa questão do meio ambiente, se já não era importante, com certeza daqui para frente vai ser cada vez mais a discussão do dia a dia. O efeito estufa é uma coisa que está acontecendo, a produção de lixo é uma coisa que está todo mundo se dando conta que nós já passamos da cota do aceitável. Então a gente vem fazendo um trabalho no sentido de tentar remediar isso, ainda que seja numa escala muito pequenininha, mas eu tento fazer a minha parte. A gente tenta trabalhar as outras coisas que estão ligadas, como eu te falei, a gente instalou energia fotovoltaica, a gente usa água de fonte, água da chuva, a gente tem um manejo todo preocupado com a questão do lixo, o resíduo orgânico vai para uma composteira, o outro resíduo é recolhido pela prefeitura, e a gente está fazendo, que eu digo, nós agora a família, estamos fazendo uma discussão sobre o nosso consumo, para ver o que nós podemos mudar do nosso consumo para tentar diminuir o que eles chamam da pegada, né, o footprint, a nossa pegada no planeta. Quer dizer, o que eu posso fazer... O que eu deixo? Sem que seja um grande sacrifício, enfim, mas para que lá, se todo mundo fizer um pouquinho, que lá no final das contas, o impacto seja menor. Num dos momentos que a gente estava conversando aqui, o Hugo trouxe uma colocação, nem vou dizer uma colocação, um ponto de vista, né? Onde tu pega um determinado assunto e gira, né? E eu queria compartilhar isso com vocês, que é uma das coisas que a gente vem conversando. Eu tenho a mesma visão, mas é uma das coisas que tu colocou, que eu acho que vale a gente trazer aqui, o planeta é nosso, os animais que estão lá fora são nossos. É tão meu
Aqui do lado, esse barulho que vocês estão ouvindo, tem uma arara azul aqui que está enlouquecida gritando. Ela é nossa. Eu tenho o direito de exigir de ela estar solta. Só que ele não tem o direito de prender. Eu tenho o direito de exigir que tu não suje o rio, que tu não derrube uma árvore, que tu não bote fogo. Não. Então a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Somos pais, estamos num processo de formar, eu com um filho ainda pequeno. A gente tem essa obrigação moral, né? Acho que conosco, de deixar isso como legado. Eu acho que é isso, né? Um dos grandes pontos. Acho que a gente tem o direito de se apropriar do que está errado sobre a ótica de eu não querer isso. Sabe que hoje eu vi a notícia de que os koalas, aquele ursinho simpático australiano, é considerado extinto na natureza. Embora exista uma grande quantidade mantida em cativeiro na Austrália, em centros, na natureza ele está extinto. E aí eu fico pensando assim, eu tenho dito, talvez seja meio forte isso, mas que os nossos filhos e netos vão cuspir nos nossos túmulos pelo que nós fizemos com o planeta, que também é deles. A velocidade como isso aconteceu e vem acontecendo, e a falta de sensibilidade de alguns setores da sociedade para olhar essa questão do meio ambiente, porque sabe, se a gente pensar, a gente vive num aquário, e tu não consegue sujar a água de um aquário só num canto do aquário, mais cedo ou mais tarde, toda a água está suja. Então, a gente tem que discutir. Progresso é importante, desenvolvimento é importante, sim, mas tem que ser uma coisa dentro de um conceito de sustentabilidade, senão não tem futuro. Senão no futuro nós vamos fazer coisas próximas à barbárie para tentar sobreviver. Nesses 20 anos envolvido com essa questão, assim, a quantidade de animais que passaram por aqui, que foram encaminhados para os centros, ou que a gente viu que estavam recolhidos nos centros chama-se centro de triagem dos órgãos oficiais, é uma coisa absurda. De bichos que foram sendo tirados. Isso em algum momento falta, isso não se reproduz tão rápido, isso acaba. E aí a gente já está tendo, esses números começam a aparecer de uma forma cada vez mais alarmante. E ainda tem gente achando que não, que dá para liberar caça, que não tem problema de uso da forma como nós estamos fazendo com o agrotóxico, de que o nosso consumo não precisa, tem que mudar. Isso não significa que a gente não vai mais gastar, não vai mais comer, não é isso. É que nós temos que mudar a forma como nós pensamos, a forma como nós vivemos. A próxima geração vai viver de uma forma muito diferente do que nós estamos vivendo, por conta do que nós fizemos com o planeta, que também é deles. E dentro disso, eu acho que um dos pontos importantes, falando do trabalho e do que a gente tem aqui, que nem o pessoal pensa, não, eu estou pegando os animais, ainda bem que tem um lugar que eu posso levar o animal e que vai devolver para a natureza. Não. Inclusive assim, o nome Arca de Noé, ele surgiu de uma visão romântica e completamente inadequada. Qual era a ideia que a gente tinha? Então, eu vou ter um casal de macaquinho, esse casal vai ter filhote, quando esse filhote estiver numa idade adequada, eu vou soltar o macaquinho. Não, isso não funciona assim. E aí vai ter especialistas que vão explicar por quê. Não pode pegar um macaco daqui, um macaco de lá, cruzar e botar. Não pode, ainda que sejam da mesma espécie, isso tem implicações genéticas. Não pode pegar um animal que está no cativeiro e simplesmente soltar. Tu pode estar introduzindo no meio ambiente uma doença. Não é assim que funciona. Então assim, o nome ficou do projeto, mas a gente não pensa mais isso, né? Tanto que assim, se tiver algum manejo, chama-se manejo, né? Tiver algum manejo para ser feito com algum animal que está aqui, esse manejo quem vai fazer é o órgão. Eles é que vão solicitar, queremos um animal para mandar para não sei aonde, isso é com eles, não somos nós que fazemos. Nós só recebemos os animais dentro daquilo que a gente pode receber, tenta oferecer o melhor possível dentro do que as condições oferecem, e esses animais estão aqui, então tem alunos das universidades que estão vindo aqui, ter algum contato com isso, ter a possibilidade de ver isso de perto, de pensar, e talvez a gente tenha que olhar os animais e refletir de por que eles estão aqui, né? Essa é a parte. Eu acho que zoológicos são importantes. Por quê? Porque hoje em dia os zoológicos, eles muito mais do que mostrar animais, eles são centros de reprodução de animais que estão ameaçados de extinção. Extinção é para sempre. Então, se a gente não juntar as forças e tentar combater isso,
Aonde ainda dá, né? Onde ainda dá, pode não ser, o ideal era que ele não chegasse nesse ponto. Bom, mas nós não estamos vivendo num mundo ideal, nós estamos vivendo num mundo real, extinção é para sempre. Então existem esses esforços de centros que fazem a reprodução de animais em cativeiro para que futuramente, quem sabe, a gente possa pensar uma forma de devolvê-los à natureza. Mas muitos animais que vêm para cá, eles vão passar o fim da vida deles aqui, infelizmente, não tem alternativa. Tu pode falar ou dar uma ideia de volume? Nós temos 120 macacos, deve ter umas 400 aves, mais uns 400 répteis, em torno disso, em torno de 1000 animais, não sei exatamente. Isso que eu não falei da parte dos peixes, né? Que daí... E a ideia é usar esse espaço e trabalhar com educação ambiental, sobretudo em crianças, para que essas crianças, quando maiores, tenham uma visão diferente da natureza do que nós e os nossos pais tiveram. Os nossos pais e avós, eles foram criados num mundo diferente, com uma visão diferente. Um mundo que nem existe mais, né? Exato. A gente está sendo criado num mundo em que os sinais estão aí, né? A gente falou das tempestades, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma mudança de clima e que isso vai com certeza impactar, inclusive economicamente, no nosso futuro. E que nós vamos ter que tomar medidas e talvez vamos ter que mudar uma série de comportamentos. Eu fico imaginando se a gente tiver que mudar o uso da água da forma como nós fazemos. Veja, a gente trata a água para puxar descarga. Então eu imagino que é muito melhor a gente ir se preparando para uma mudança de paradigma, digamos assim, e estar preparado para isso e dizer, bom, eu já me preparei, isso já não me faz falta, do que tu tá com uma vida estruturada para viver de um jeito e a partir de amanhã tu tens que viver de outro jeito. É engraçado que a gente, né, eu moro num sítio, fazem 2 anos. Tu, apesar de não morar, convive, né, frequentemente aqui. E isso é um afastamento, né? Ou seja, dentro de um ambiente, tu colocou, né, luz fotovoltaica, tem água, tem... Então é um ambiente, entre aspas, controlado dentro desse conceito. Como que se faz isso numa cidade, numa velocidade? Né? A gente estava falando das questões dos alagamentos que a gente teve há dias atrás, que gerou caos completo. Não sei o que fazer, não sei para onde ir, não tenho para onde buscar. Se tu me permites, claro. Eu acho que assim, é urgente que se crie algum gabinete de crise, ou seja qual é o nome, onde se comece a pensar em soluções, em encaminhamentos, em outras alternativas para lidar com esses problemas daqui para frente. Esse é um conceito que a gente não tem no Brasil, né? A gente não tem aqui no Brasil o problema dos desastres naturais, que a gente tem isso em muitos lugares, que a gente está acostumado via televisão aí ver as questões das tempestades e coisa e tal nos Estados Unidos ou Caribe ou região do gênero. Mas está mudando. E rápido. E rápido. Peço um momentinho da atenção de vocês, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos. Estamos de volta no nosso programa Vida Consciente, dentro da Arca de Noé.
E voltando ao assunto, Hugo, eu gostaria de trazer, logo na volta aqui do nosso intervalo, uma questão importante que, por ética, eu tenho certeza que o Hugo não comentaria mais, mas eu vou provocar ele aqui um pouquinho, que é a gente está dentro de um local particular que é mantido pelo Hugo. Sim. Pela família do Hugo. Pela família do Hugo. Né? Então, isso é uma coisa importante. Hoje aqui o que se faz não vem verba do governo, não vem verba de ninguém. Isso aqui é um projeto, é uma concepção de valores do Hugo e da sua família. Isso. Na verdade, é interessante porque a gente não tem no Brasil uma tradição de ajudar um projeto, seja ele de que área que for, porque o projeto é um projeto bom e a gente entende que projetos bons, ainda que sejam uma ajuda social, que a gente deva fazer isso simplesmente porque é o certo. Se alguém vai querer ajudar, eles vão perguntar, mas eu posso abater do imposto de renda? Então, na verdade, tu está dizendo que quem está me ajudando é o governo, porque se tu está contando imposto de renda, é um dinheiro que o governo deveria... E não tem isso, sabe? O projeto ele é todo privado, sim, a gente tentou estabelecer parcerias, a gente tem dificuldade. Nesse momento tem um amigo montando uma ideia, porque não é uma questão só do agora, né? Eu tenho que começar a olhar agora, veja, um macaco vive 35 anos no cativeiro, eu tenho 56, então um macaco que chegar agora e que vai viver 30 anos... ou 35 anos, ele provavelmente vai passar a minha expectativa de vida e eu tenho que começar a olhar para o futuro de como é que isso vai estar equacionado, sabe? Eu não tenho o direito de transferir simplesmente a questão minhas filhas resolvam. Então a gente está buscando ver como funciona. Isso em outros lugares, tu vai nos Estados Unidos, tu vai na Europa, tu encontra lá as pessoas que doam, às vezes de forma anônima e somas substanciais para projetos, para zoológicos, aquários, museus. Enfim. Heranças. Sabe, então, olha só o que aconteceu com a catedral que pegou fogo. Isso em 2 ou 3 dias já tem mais de 1 bilhão de orçamento já pronto. À disposição. Por quê? Porque as pessoas entendem que a reconstrução daquela igreja, ela é muito, muito importante para a identidade da nação. E isso nós nos desenvolvemos sempre achando que tudo o governo tem que fazer, de que eu não preciso fazer nada. Enquanto que não, a gente como cidadão tem que se envolver nos problemas da comunidade para fazer. Eu escolhi a área do meio ambiente, mas tem gente que talvez possa fazer na área social, adotando crianças, apadrinhando crianças, enfim, sabe, tem várias coisas que se pode fazer, mas que a gente não tem a cultura de fazer. E aí é difícil, sabe? Eu continuo dizendo assim, eu faço porque eu sou teimoso, mas eu faço porque eu acho que é o certo. A gente está tentando criar um conceito de sustentabilidade, de responsabilidade frente ao meio ambiente. Se isso vai, sabe, só o futuro para dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, né? Com certeza houve um grande envolvimento da família. Se a minha esposa Adélia não tivesse me apoiado ao longo desse, isso não seria possível fazer, porque isso não envolve só dinheiro, envolve tempo e dedicação, envolve tu estar em casa sabendo que tem um avião vindo de Rio Branco, no Acre, que vai chegar a 1h30 da manhã e, portanto, às 2 horas da manhã tu tem que estar no aeroporto para buscar um macaco que está dentro de uma caixa desde não sei que horas do dia anterior, e esse macaco tem que receber comida e água, e aí ele tem que ser transportado para cá. Então às 4 horas da manhã eu estou chegando no sítio com um macaco, sabe? Então, e se tu não tem uma parceria junto, isso não se sustenta. Sei bem. A coisa inviabiliza, ou inviabiliza a família, ou inviabiliza o projeto. Não vai dar junto. Assim, a minha família é parceira. E é um grande legado, né? O que está sendo deixado. Veja, eu não estou fazendo porque eu quero que alguém diga o Hugo fez. Sim. Eu estou fazendo porque eu acho que tem que ser feito, sabe? Eu não quero virar nome de rua, eu não quero, não é essa legado nesse sentido, mas um legado de que, olha, alguém fez. Alguém plantou há 60 anos atrás pinheiros e agora nós temos um pinheiral que está dando pinhões.
Quem é que plantou, não sei, mas alguém fez e isso é importante. Eu tenho feito aqui no mato, eu tenho plantado muita árvore frutífera e árvores que existiam aqui no passado que foram colhidas, as chamadas madeira de lei. Até eu trouxe a minha turma de faculdade aqui, que se formou comigo, e fiz meus colegas plantarem uma árvore, e foi um fim de semana de julho, chovendo para burro, e todos eles quiseram botar a mão na pá para plantar plantamos um pau-brasil. Veio a turma da minha filha, que se formou em pedagogia, plantaram um cedro. Então assim, a gente vem buscando essa coisa de plantar árvores que signifiquem alguma coisa Viu? Cada um quer deixar um pouquinho da sua história, né? Mas enfim, de fazer coisas, sabe? No futuro, quando o cedro estiver dando sementes e essas sementes estiverem brotando outros cedros, ninguém vai saber que fui eu que plantei, que foi a minha filha que plantou, mas não importa. Não é isso, não é isso, né? E é como muita gente poderia estar fazendo, sabe? Discutir a forma como nós estamos consumindo e produzindo lixo, não é nada demais, sabe? A Suécia não tem lixo. A Suécia reaproveita tudo que é possível reaproveitar e o que não dá para reaproveitar transforma em energia. O lixo pode ser um bom negócio. Sim. Até isso, né? A gente olhar essas coisas de outro jeito. Hoje eu coloquei no Facebook que se fez um levantamento, existiriam apenas 300 onças livres na Mata Atlântica. Aí uma amiga minha colocou que na fazenda dela, ela mora em Minas, em algum lugar, tem muitas. Eu acho que não tem tantas assim, mas enfim, eu disse que bom, quem sabe no futuro isso não seja uma coisa lucrativa para ti. Sabe, se tu olhar que tu diz, não, eu tenho uma onça na propriedade, pô, podia organizar que as pessoas pagassem para vir aqui olhar a onça. Sei, sabe, a gente pode ter, quem sabe, o boi que eu produzo aqui, ou a soja, pode ganhar um selo de uma área que preserva a onça. Então, nesse sentido que a gente pode ganhar, que o troço não precisa ser visto como um adversário, sabe? Eu sempre digo, eu não gosto de baratas dentro de casa. Eu acho que por razões de higiene, de saúde, a gente não deve ter baratas dentro de casa. Mas eu não acho que eu tenho o direito de querer que elas sejam exterminadas do planeta. E é assim que a gente tem que começar a olhar. Quer dizer, aqui nessa propriedade não se mata cobra. Mas eu não quero cobras venenosas andando aqui. Não, o que a gente faz? A gente recolhe e leva para outro lugar, aqui próximo. Onde não possam causar perigo para ninguém, mas elas têm direito de viver, elas são importantes dentro do meio ambiente. Essas coisas estão conectadas, sabe? Como a gente falou antes, né, na história de girar um pouco, o planeta é meu e delas também, né? Óbvio. Que direito eu tenho eu de fazer e de tomar ações frente a todos, inclusive a próprios animais que estão aí. E esse é o grande ponto, e uma das coisas que a gente vê aqui dentro, quando a gente fala de macaco, né? Estamos falando aqui, a gente tem macaco do Brasil inteiro aqui dentro. Com certeza. O problema é grave no Brasil todo. E como tu falou, eles, para chegarem até aqui, eles já passaram por várias coisas, né? Com certeza. Primeiro que é um animal, normalmente se tu tens um filhote, as mães não entregam os filhotes. Então já teve um estresse ali, né, na separação desse filhote da mãe. Provavelmente a mãe não viva mais. Aí tu tens o filhote. Aí ele foi tirado do lugar para o qual ele está preparado para viver e foi levado para uma casa. Porque aqui, bem ou mal, a gente tenta reproduzir, deixar esses animais mais em contato com a natureza possível. Estão presos, mas a gente tenta ter vegetação dentro do viveiro, a dieta é uma dieta escolhida por especialistas, né? Mas daí não, o cara leva um macaco para dentro de casa e aí o que ele faz? Bota a roupinha e brinca com ele. O macaco toma uísque, o macaco come bolo, o macaco toma café. Tá tudo errado, né? Tudo errado. E aí para fazer esse animal voltar a ter um comportamento selvagem, não é bem assim, né? A gente tenta fazer esses animais ter uma vida mais próxima possível do que elas teriam na natureza, mas vê, o macaco de Cuiabá que está aqui, nós temos frio aqui, então eles têm que ter aquecimento agora para o inverno, eles têm que ter uma dieta. Eu não consigo reproduzir as coisas que eles comem em Cuiabá porque eu não tenho acesso àquelas frutas. Eles comem outras coisas, frutas, sim, mas são outras frutas, né? Se tu fosse um dia levar esses macacos, especificamente, que é uma espécie ameaçada, que a gente está participando de um projeto maior de reprodução em cativeiro, o dia que for pegar esses animais
para tentar levar de volta para a Amazônia, numa área determinada e introduzir, eles vão ter que ser educados a comer o que tem lá. Porque o que eles ganham aqui é uma... Não vão achar lá. Não vão achar lá. Eles vão ter que aprender a comer aquelas coisas lá, sabe? Então, às vezes, dentro de um apelo de ai, coitadinho, que queridinho, que bonitinho, a pessoa termina cometendo uma barbaridade, sabe? Enfim, que resulta nisso aqui. E assim como nós, né, existem vários outros centros no Brasil, com mais ou menos animais, enfim, tentando mudar o conceito, de novo, né, mudar a forma como a gente enxerga o todo. Que é o que a gente vai tentando buscar, que cada um tenha a sua consciência, os seus valores, os princípios, e esses princípios sejam mais próximos do correto, que é conviver em harmonia para com os outros, dentro de um mundo tranquilo, um mundo saudável, um mundo com natureza, um mundo que possa ser perpetuado. Então tivemos a história aqui do Hugo, da Arca de Noé. Espero que vocês tenham conseguido trazer um pouco de um exemplo dessa pessoa bárbara aqui, que se dedica, tem mão dele em tudo, cuidado, olho, zelo, carinho. É emocionante tu passar e ver o macaco passar por ele e estender a mão. O que eu posso dizer mais para vocês, a não ser agradecer. Obrigado, Hugo, de coração. Gratidão e até o próximo Vida Consciente.